são boas-vindas pra você. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, venham, venham outra vez. Boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas pra você. Aleluia, boas-vindas, bem-vindos, venham, venham outra vez. Bom dia, Isabela, bom dia, Inês, e bom dia a todos que vieram aqui prestar o culto a Deus junto com a gente, participando desse culto que é feito pela Igreja Presbiteriana de Botafogo. É o culto das crianças, feito por nós todos que estamos aqui desse lado e aí desse lado, participando, louvando a Deus. E para você participar bem legal, se for possível, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que você vai ter acesso ao boletim com a liturgia. Liturgia é a ordem do culto. Tudo que vai acontecer aqui no culto você já fica sabendo. E aí você vai saber que agora a gente vai cantar com a Rebeca uma música que muita gente conhece, que fala que a cada momento a gente sente a presença do Senhor. Então vamos cantar junto com a Rebeca? Quem sabe canta e quem quiser faz os gestos. Vamos lá? Aleluia, glória a Deus. Essa música é bem bacana, né? Bem bacana. Gente, quem quiser cantar de novo, volta e canta outra vez. Sempre é bom. E agora a gente vai orar, vai falar com o nosso Deus. Vai fazer assim com as mãos, vai abaixar a cabeça e junto com a Malu, a gente vai fazer oração a Deus, que é a oração de início do nosso culto. Então vamos lá, todo mundo? Malu, a gente está preparado. Agora eu vou fazer uma oração. Papai Santo, obrigada essa vida. Abençoe minha mãe, meu pai, meu irmão, eu. Abençoe meu cachorro, abençoe a família de todo mundo da igreja. Abençoe meus amigos e todos. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Amém, Malu. E depois que Malu falou com Deus, agora a gente vai ouvir a voz de Deus através da leitura bíblica do mês de julho. Mudamos o mês, mudamos a leitura, mas a gente continua no livro de Salmos, e o livro de Salmos está aqui, olha, mais ou menos no meio da Bíblia, tá? A gente vai fazer a leitura na revista e atualizada, e aí a gente vai ler no livro de Salmos, no capítulo 3, é o número grande 3, e a gente vai ler do número pequenininho 1 até o número pequenininho 5, então tá aqui, olha, o 3, e a gente vai ler do 1 até o 5. E aí, quem disse que adulto também não participa do culto das crianças? Participa. E aí, a minha tia falou assim, marca o texto bíblico de julho com lápis verde. E aí, tia Elza, olha só, vou fazer a sua vontade. Vou pegar aqui um verde bonitão.
Tá legal? Então eu vou marcar minha Bíblia do 1 até o 5, bem clarinho, né? Para eu poder saber que essa foi a leitura bíblica do mês de julho, tá? Tô marcando aqui com o meu lápis verde, que a minha tia escolheu. E é bonito mesmo, tia, vai ficar muito legal esse salmo. Então, quem vai ler pra gente é o Davi. Davi, lê aí enquanto a gente acompanha a leitura, com bastante respeito, e vamos entender o que Deus quer dizer com essa passagem bíblica pra gente. Vamos ler junto com o Davi. Vai aí, Davi. Olá, amigos. Agora vamos ler Salmos, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Obrigada, Davi. Ó, bonita leitura. Olha só, gente, o número 5 fala assim, ó. O Davi falou ainda agorinha. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Ah, não é gostoso isso de noite? Se a gente botar esse versículo na cabeça, o que acontece? A gente de noite, quando for deitar, a gente lembra, poxa, eu deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Ah, que delícia saber disso, né? Que Deus cuida da gente mesmo quando a gente está dormindo. E porque eu gostei muito desse versículo, a gente vai memorizar um parecido que também está no livro de Salmos 4:8, que é assim, gente, olha, o versículo do mês de julho é difícil, porque ele é grandão. Então, sabe o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que memorizar a primeira parte e depois a segunda parte. Eu hoje vou falar ele todo, mas quando vocês estiverem em casa e quiserem memorizar, memoriza primeiro a primeira parte, depois a segunda parte. Fala assim, olha, Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Em paz me deito e logo pego no sono. Aí, eu acho que vocês deviam memorizar assim, né? Em paz me deito e logo pego no sono. Em paz me deito e logo pego no sono. Quando vocês memorizarem esse pedaço, pula pro outro. Aí você fala assim, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E aí fica fácil. E é bom a gente ter esse versículo memorizado, porque ele é lindo e ele dá uma tranquilidade. A gente fica tranquilo sabendo que a gente está seguro nas mãos de Deus, mesmo dormindo, não é verdade? Então a gente vai memorizar, e quem vai nos ajudar a memorizar vai ser o Pedro e a Pilar, tá? Pedro e Pilar. Então vamos lá, Pedro e Pilar, ajuda a gente a memorizar. E depois a gente vai relembrar um que a gente já memorizou há um tempão, que é Salmo 34:8. E a gente vai ver qual que é esse salmo com o Daniel e depois um vídeo da tia Giane, lá da Igreja Presbiteriana das Américas. Tia Giane, obrigada aí, esse vídeo já passou e eu vou passar de novo para a gente poder relembrar o Salmo 34:8. Então vamos lá todo mundo, relembrando e também memorizando aquele grandão que eu falei que é bem grandão. Então vamos. Oi, agora eu vou ler o versículo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Salmos 4:8. Tchau. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmos 4:8. Ó, provai, vede do que o Senhor é bom. Salmo 34:8.
Então, vocês lembravam? Lembravam que o Salmo 34:8 é: ó, provai e vede que o Senhor é bom? Lembraram disso? É bom a gente ter uma porção de versículo memorizado na cabeça, hein? Só quero ver depois, quando a gente estiver lá no presencial, que eu perguntar quem é que vai me responder. Então, olha, gente, primeiro, obrigada, né? Obrigada, tia Jeane, obrigada, Daniel, obrigado, Pedro, obrigado, Pilar. E agora a gente vai ver um vídeo bem legal. A Heloísa, ela é especialista numa planta chamada orquídea, que é muito rara. Sabe o que ela fez? Ela botou várias orquídeas e ela vai explicar pra gente como é que é essa história de tratar de orquídeas. Vamos prestar atenção no que a Elo tem para dizer? Vamos ver o vídeo que ela mandou pra gente? Então vamos! Oi pessoal, eu vou falar sobre todas as minhas orquídeas. Esse aqui é um cake, né? É bonito também, né? E aqui também tem essa aqui, tem várias pintinhas. É muito bonitinha. E essa aqui que tem cheirinho. Cheiro, pessoal. Né? E também, o que eu achei? Porque a minha mãe usa o perfume dela no braço dela. Então é muito bonitinha, né? Tem essas pintinhas aqui, né? Tem esse negocinho roxo. Mas é a mesma coisa. E essa aqui é a média. É muito bonitinha. E também ela é boa de fazer, né? E tem essa aqui que é maior. Já tem os bebezinhos, ó. Tá vendo? E já tem os bebezinhos aqui, tá? E aquela dali, eu não sei se vocês vão gostar muito, porque ela tá lá atrás. Então, ela também tá participando. E a gente também tem que tomar cuidado com as orquídeas, porque ela é feita do Senhor. Então, a gente tem que tomar cuidado com todas essas plantinhas que a gente tem, com essas aqui. Então a gente tem que pausar o vídeo ou dar um tchauzinho. Obrigada, Elo. Elo cuidando da natureza que Deus fez. Que legal, né? Cada orquídea é diferente da outra, mas todas são orquídeas. Que coisa interessante. Eu acho que eu vou falar disso na mensagem. Olha só, gente, apesar das orquídeas serem diferentes, todas elas são orquídeas e são feitas pelo nosso Deus, não é? Cada orquídea é diferente. Mas a gente não vai falar disso agora não, porque agora a gente vai orar. A gente vai orar, fazer oração de agradecimento com a Beatriz. Depois a gente volta nesse assunto. Esse assunto é muito interessante. A gente vai lembrar das orquídeas da Elo. Mas agora a gente vai orar. Então a gente vai juntar as mãos de novo, fechar os nossos olhos e a Beatriz vai fazer uma oração de agradecimento. E aí, gente, olha só, a gente mudou de mês. Então agora a gente tem outros aniversariantes. Se você que assiste a gente faz aniversário no mês de julho, então você também está sendo lembrado nas orações, tá certo? Então, parabéns para você e a gente vai orar com a Bia. E os aniversariantes aqui da Igreja de Botafogo? O Joãozinho Romeu, que faz aniversário dia 15/7. O Joãozinho já vai fazer 7 anos. Olha, tá ficando velho, hein, João? A tia Débora, ela vai fazer, não sei quantos anos, mas ela vai fazer no dia 15/7 junto com o Joãozinho. E o Samuelzinho vai fazer 4. O Samuel tá ficando grande, ele vai fazer no dia 24 de julho. Então agora a gente vai fazer oração de agradecimento com a Bia e depois a gente vai conversar mais um pouquinho sobre as histórias de orquídea, tá bom? Querido Jesus, obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada porque a gente pode estar louvando a Ti, fazendo escutinhos, conversando, mesmo à distância, Senhor. Eu queria agradecer pela nossa saúde, pelas nossas amizades, mesmo fora quanto dentro da igreja, Senhor. Eu queria te pedir que isso tudo passasse logo para a gente poder ir para a igreja, sem máscara, sem restrição, e dar um abraço bem forte.
Em nome de Jesus, amém. Amém, Beatriz. Bom, depois que a Bia fez a oração, agora a gente vai para a mensagem. Então eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje a nossa mensagem tem assim, o seguinte título: Diferentes, mas iguais. Como é que pode ser diferente e igual ao mesmo tempo? Lembra das orquídeas da Eloa? Elas são diferentes, mas todas elas são orquídeas. Então, elas são iguais, mas são diferentes. Vamos esperar a mensagem? Então, vamos lá para a mensagem para a gente saber do que eu estou falando. Então, vamos lá, né, gente? Falar sobre diferentes, mas iguais, que é o título da nossa mensagem de hoje. Mas como é que pode ser diferente, mas ser igual? As coisas diferentes são diferentes e as coisas iguais são iguais. Mas a gente hoje vai ver que as pessoas são de fato diferentes, mas aos olhos de Deus, elas são iguais. E aí, para a gente falar disso, eu vou pegar o meu quadro amarelo, vou dividir com uma linha vermelha super maneira e vou contar uma história que eu tô inventando e vou inventar agora. É uma história inventada para a gente saber como é que essa história de ser diferente, mas ser igual. E depois a gente vai lá para os ensinamentos da Bíblia que vão falar exatamente sobre isso. Como pode ser diferente se é igual? Como é que pode isso? Então a gente vai falar da Dona Lourdes. A Dona Lourdes tinha 4 filhos. Ela sabia que eles não eram iguais, nem na aparência, né, gente? Nem na aparência eles são muito iguais. Na verdade, cada um tinha um gosto diferente e cada um gostava até de se vestir de um jeito diferente. A Dona Lourdes tinha que ser muito sábia, né? Para ela saber qual era a diferença e a característica de cada um deles. Por exemplo, o Kaique, ele gostava de praia, ele era surfista. Ele gostava da beça de praia. Aliás, o Kaique é meio parecido comigo, né? Eu só não sou surfista, mas eu gosto bem de uma praia, né? Então, esse era o gosto do Kaique. Sabia, tem gente que não gosta e tem gente que gosta muito. O Juninho, ele ficava em casa o dia todo porque ele não se afastava dos livros e do estudo. Ele era um menino estudioso. Ele não era melhor nem pior do que o Kaique. O Kaique tinha uma característica e o Juninho tinha outra característica. Cada um tem o seu jeito, diferente um do outro, não é verdade? São diferentes, a Dona Lourdes sabia disso. E a Glorinha? A Glorinha sabia todas as séries do Netflix. Ela viu que no computador também dava para ela pegar algumas e ela sabia todas as temporadas. Ela gostava de ficar lá vendo. Gostava de televisão e gostava de computador. Era o jeito da Glorinha, não tinha jeito. Ela não gostava de praia, ela não era surfista e também o estudo. Ela deixava um pouquinho de lado, mas era característica dela. E a Lalá? Ela cozinhava super bem. Ela inventava pratos novos, ela fazia uns bolos deliciosos. Eles se vestiam de forma diferente e nem se pareciam muito, né? Apesar de que, se a gente olhasse, a gente via que um tinha assim um jeitinho do outro, parecia mesmo ser da mesma família. Mas cada um deles fazia uma coisa diferente. Eles eram diferentes. Eram pessoas com as suas características. Da mesma família, na verdade. A Dona Lourdes gostava de todos do mesmo jeito. O amor dela era igual para todos eles. Mas eles eram diferentes. Vocês já perceberam que o mundo é habitado por pessoas diferentes? No jeito de ser, na aparência, podem até ser irmãos, mas sempre com a sua característica, sempre diferente. Vocês já perceberam que cada país tem a sua cultura própria? Cada pessoa tem o seu gosto, tem um jeito de ser, uma roupa para colocar, e às vezes tem país que se veste tudo mais ou menos do mesmo jeito, mas mesmo nesses países as pessoas são diferentes, né, umas das outras. Sabia que Deus podia ter criado todo mundo igual? Todo mundo do mesmo jeito? Mas ele não fez isso. Ele criou cada pessoa diferente da outra. Sabe por quê?
por vários motivos, mas um dos motivos foi para que a gente aprendesse uns com os outros a aceitar essas diferenças e conviver com paz e tolerância. É muito legal isso. Mas a gente tem uma coisa muito importante que faz a gente ser igualzinho, sabe o que é? Todos nós fomos criados com amor pelo mesmo Deus. Isso nos torna iguais. Então nós somos diferentes, mas nós somos iguais, porque todos somos criaturas feitos pelo mesmo Deus. Isso nos torna iguais. E na Bíblia tem uma história com Jesus que é contada nos 4 evangelhos. Lembra os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, essa história, Jesus demonstrou na prática e de um jeito bem simples como é que ele considera a gente igual. E como que a gente pode ter comunhão e unidade com Deus e com todo mundo. A história se chama A Multiplicação de Pães e Peixes. E ela está contada nos 4 evangelhos, mas eu vou escolher o evangelho de João, no capítulo 6, do 1 ao 15, onde essa história também vai ser contada. Então vamos lá. O que aconteceu nessa história? Jesus estava ensinando muitas coisas às pessoas. Ele estava próximo ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. Então seguia ele, todo mundo seguia, uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos doentes. Então Jesus subiu num monte, assentou ali com seus discípulos, e aí viu que grande multidão, quando ele ergueu assim o rosto, ele viu que grande multidão vinha ter com ele. E aí ele falou a Filipe: onde que a gente vai comprar pão para lhes dar de comer? E aí, conversando com os discípulos, ele estava dizendo isso, na verdade, para experimentar, porque ele sabia bem o que ele ia fazer, né? Mas aí Filipe respondeu para ele: olha, vai ser muito caro alimentar essa multidão toda, porque não vai bastar só 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Denário era o dinheiro daquela época, tá, gente? Mas André, irmão de Simão Pedro, informou para Jesus: olha, Jesus, entre essa multidão de gente tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Esses peixinhos estavam assados, porque era assim que eles comiam. Peixinho do lago assado. E aí, ele perguntou assim, André: mas será que isso vai dar para tanta gente? Para tanta gente? E foi ficando tarde. Jesus pediu para ver o rapaz e pediu para todo mundo se sentar. E aí o rapaz foi para perto de Jesus com o que ele tinha, né? Que eram os tais 5 pães de cevada e 2 peixinhos que pertenciam a ele. Aí Jesus pediu para todo mundo sentar e pediu que o rapaz compartilhasse esse alimento. E aí ele fez o seguinte: tomou os pães e deu graças e distribuiu os pães e os peixes entre todos. Mas como é que pode isso? Só o próprio Jesus pode fazer isso. Ele pegou os 2 peixinhos e pegou os 5 pães e distribuiu entre toda aquela gente. Sabe quantas pessoas tinham ali? 5.000. É o número 5 com 3 zeros. 5.000 pessoas estavam ali. Era muita gente, muita gente. E aí foi distribuindo. Olha, tem gente distribuindo aqui, né? E as pessoas todas organizadas, sentadinhas, e foram distribuindo, e não faltou alimento para ninguém. Pão e peixe assado para ninguém. Que coisa interessante isso, né? Como é que pode?
Aí eu pergunto algumas coisas para vocês. Por exemplo, sim, antes de dizer isso para vocês, é o seguinte, sabe o que é essa cesta aí? É porque ainda sobrou, gente, sobrou pão e sobrou peixe. Ainda foi distribuído toda a sobra. Juntaram e colocaram em outras cestas. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E assim os discípulos fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. E aí, depois que todo mundo viu isso, todo mundo falou assim, esse realmente é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus fez esse milagre aí da multiplicação dos pães e peixes. Mas o que tem isso a ver com igual, com diferente, que a tia estava falando no início? Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Jesus perguntou, por acaso, se alguma daquelas 5.000 pessoas, se algum deles queria um pedaço de lasanha? Será que Jesus não poderia dar uma comida diferente para uma pessoa e diferente para outra? Aí você fala assim, tia, se eu estivesse lá, eu não gosto nem de pão nem de peixe, eu preferia fruta. Mas Jesus multiplicou os pães e os peixes e transformou alguns em fruta? Não. Todas as 5.000 pessoas receberam o mesmo alimento, mesmo aquelas que só gostavam de salada, ou aquelas que podiam querer um hambúrguer, ou aquelas que queriam uma bonita pizza ou até pipoca. Por acaso, Jesus transformou pão e peixe em outra coisa diferente porque você não gostava de pão e de peixe? O que diz a Bíblia é que Jesus deu o mesmo alimento para todos. Será que Jesus estava querendo ensinar alguma coisa? Eu acredito que sim. Eu acho que nessa hora, quando Jesus pegou os pães e os peixes do menino e multiplicou em pães e peixes e todos comeram da mesma comida, na verdade, Jesus queria dizer que aquelas 5.000 pessoas tão diferentes precisavam entender que eles precisavam se igualar nessa hora desse alimento. Todos ficaram satisfeitos com o mesmo alimento, da mesma qualidade, simplesmente pães e peixes. Jesus não fez assim um cardápio variado para cada pessoa, ele não pregou a desigualdade. Pelo contrário, todos se igualaram no alimento, pães e peixes dados por Jesus. Jesus, uma inteligência maravilhosa, imagina, ele usou esse momento da alimentação para mostrar que não separava as pessoas pelo jeito delas. Às vezes umas mais ricas, outras mais pobres. Às vezes umas diferentes das outras, até pela cor da pele. Às vezes umas mais altas e outras mais baixas. Todos eram unidos de alma e unidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo amor, pela fé. No amor de Deus, nós somos um. E na Bíblia está escrito, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que é acepção? É diferença, é preconceito. Porque para Deus não há preconceito com as pessoas. Está escrito em Romanos 2,11. A gente precisa se lembrar de ter o mesmo jeito de Deus e não fazer diferença entre as pessoas, porque nós somos diferentes. Sim, nós somos diferentes, mas nós somos iguais, criaturas do mesmo Deus. E a gente precisa aceitar todas as diferenças, todas. E assim a gente é imitador de Deus como filhos amados. E a gente tem que andar em amor. E o amor nos une, o amor de Deus une todo mundo. E a gente falou nisso na semana passada. Vocês se lembram dessa figura? Se lembram dessa figura? Jesus demonstrou amor para todas as pessoas e eu tenho certeza que vocês super aproveitaram essa história, não é verdade?
Foi uma história bem legal, não foi? Viu, gente, do que eu tava falando? Eu tava falando exatamente de preconceito. O que é isso? A gente viu na mensagem, não é? É a gente fazer diferença entre as pessoas. Mas as pessoas são mesmo diferentes. Então a gente precisa ter o quê? Acolhimento, aconchego e acolher todas as pessoas com as suas diferenças, não é verdade? Diferenças de cultura, várias diferenças, né? E diferenças até de jeito, né? E a gente precisa ter o quê? Carinho e amor fraternal, amor cristão por todas as pessoas. E isso ia resolver tanta coisa, né? As pessoas não iam entrar em guerra, mas isso a gente já viu lá na mensagem, né? Quanta coisa ia se resolver se a gente não tivesse preconceito. E a outra coisa que eu quero falar para vocês é aquilo que a gente viu na história que eu contei, a história dos pães e peixes. Vocês por acaso viram Jesus dar algum alimento diferente para alguém? Não. Ele deu aquele carinho em forma de alimento, do mesmo jeito para todo mundo. Não é? Pão e peixe. Esse negócio de pão e peixe é engraçado, né? Parece até aquele sanduíche de peixe que a gente come aí naquela loja. Bom, deixa pra lá isso. Mas é pão com peixe, que coisa interessante, né? Bom, agora a gente vai cantar que a gente tem um Deus bem grandão, tá? A gente vai cantar com Pedro e com a Letícia. Meu coração é pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Vamos cantar junto com Pedro e com a Letícia? Essa música é bem animada, tá bom? Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não, e com o seu carinho está a me guardar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Ainda bem que Deus escolheu morar dentro do meu coração. E olha só, gente, terminando esse culto, eu quero dizer para vocês que eu desejo que vocês tenham uma semana assim de paz, de alegria, muito legal essa semana, tá? Que seja de bênçãos. E assim, vocês não têm noção quem vai fazer a oração do Pai Nosso pra gente acompanhar. É a Cacau, tia Cláudia. Cacau, tô com saudade de você. Então faz aí a oração do Pai Nosso que a gente vai acompanhar,
tá? E depois a gente vai fazer assim com as mãos, porque o reverendo Diego vem aqui impetrar a bênção de Deus pra gente, tá bom? Então, boa semana para todo mundo, fiquem em paz, um beijo grande, vamos fazer a oração do Pai Nosso com a Cacau e receber a bênção. Vamos orar ao Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que bom, crianças, assistirmos e participarmos do culto ao Senhor, ouvirmos a sua palavra, a gente se vê através dos vídeos, mata um pouco da saudade, que coisa boa, não é? Agora uma nova semana começa, muito estudo, muita brincadeira, que Deus abençoe vocês, viu? E agora eu vou fazer exatamente isso, vou dar a bênção apostólica para cada um de nós. Vamos receber então a bênção do Senhor? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com vocês, crianças, com todo o povo de Deus ao redor da terra, hoje e sempre. Amém.